Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Greve dos caminhoneiros se espalha e atinge o estado de São Paulo com bloqueio ao Porto de Santos. E veja também nesta edição. Corregedoria vai investigar juiz que estava usando carro de luxo apreendido do empresário Ike Batista. Ministério Público denuncia Nestor Cerveró por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a discutir a reforma política. Estudo internacional aponta crescimento no consumo de álcool entre pessoas acima de 35 anos e com trabalho estressante. Com certeza no dia seguinte é dor de cabeça, na certa, é aquela sensação de ressaca mesmo. Jovem presa esta semana no ABC Paulista após provocar aborto, reacende a discussão sobre a prática considerada crime no Brasil. Nobel da Paz e chefe do painel sobre mudança climática renuncia após ser acusado de abuso sexual. Buraco faz casal desaparecer durante caminhada na Coreia do Sul. E nossa bancada tem a presença do jurista Luiz Flávio Gomes e do filósofo Renato Janine Ribeiro. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A greve dos caminhoneiros ganhou força nesta terça-feira com interdições em 11 estados do país. O repórter Ricardo Ferraz está no litoral paulista, onde caminhões bloqueiam acesso ao Porto de Santos. Boa noite, Ricardo. Como é que está a situação aí nesse momento, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a situação no maior porto do país, neste momento, é bastante tensa. Nós falamos do local conhecido como Alemoa, que dá acesso ao porto e que é justamente onde os caminhoneiros escolheram para fazer o bloqueio. A tropa de choque da Polícia Militar, William, foi chamada aqui para tentar desmobilizar esses manifestantes que bloqueiam a entrada no Porto de Santos. E acontece, a gente ouve aqui a todo instante, disparos de bombas de efeito moral e também de balas de borracha. Estão acontecendo alguns confrontos e o choque está forçando alguns caminhoneiros a saírem, a desmobilizarem aqui a manifestação. Essa operação estava acontecendo até com bastante sucesso, mas olha só o que aconteceu. Essa carreta carregada de suco de laranja, ela tombou bem aqui no local que é conhecido como Curva da Alemoa, colocando o bloqueio novamente. A gente vê aí que tem um guincho tentando retirar neste momento essa carreta, mas a situação ainda é bastante complicada. Apesar disso, a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, responsável pelo porto, diz que o atendimento aos navios não foi prejudicado, pelo menos até agora, porque tinham muitos caminhões que estavam no pátio e que estão conseguindo fazer os embarques e os desembarques dos containers e também de outros produtos que são exportados e importados a granel. Em mais um dia de manifestação, William, 70 cidades foram paralisadas e principalmente na região sul do país já começam a faltar alguns itens de primeira necessidade. Vamos ver na reportagem. No sul do país já faltam alimentos nos mercados, principalmente hortifrutis. Em Cascavel, no Paraná, essa fábrica de frios suspendeu a produção. Em Francisco Beltrão, também no Paraná, a escassez de combustível provocou filas nos postos. Esse agricultor levou galões para garantir funcionamento das máquinas. Precisava garantir, pelo menos a colheita, né, do que tá verde. A gente tem esperança que termine essa greve. Este posto aumentou o preço do litro da gasolina para R$ 4,50. No aeroporto de Foz do Iguaçu, aviões de menor porte não são abastecidos desde domingo. No Rio Grande do Sul, este frigorífico deu folga para os funcionários. A medida também foi adotada em frigoríficos de Santa Catarina, que cancelaram os abates de suínos e frangos. A coleta de leite também foi suspensa. No Mato Grosso do Sul, a BR-163, principal rodovia para o escoamento da safra, foi bloqueada. Na BR-040, que faz a ligação entre Minas e o Rio de Janeiro, as filas se estenderam por 12 quilômetros. Somente carros de passeio e ônibus puderam transitar. Na região metropolitana de Belo Horizonte, essa montadora de automóveis suspendeu os trabalhos, porque os caminhões com componentes não chegaram.
Caminhoneiros que tentaram seguir viagem foram impedidos pelos grevistas e alguns tiveram os veículos apedrejados. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos informa que o movimento é descentralizado e que pediu uma reunião com o governo para tratar das reivindicações. Os caminhoneiros pedem a redução e o subsídio no preço do óleo diesel e o aumento no valor do frete, considerado baixo. O caminhão desse aqui tem gasto, é seguro, é manutenção dele, tem que ter pneu, é muita coisa. William, a cúpula do governo, o secretário-geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, reuniu hoje no Palácio do Planalto o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, o ministro do Transporte, Antônio Carlos Rodrigues, e também o advogado-geral da União, Inácio Adams, para tentar chegar a uma solução para esse problema. Ficou acertado que amanhã, às 14 horas, no Ministério dos Transportes, haverá uma reunião entre integrantes do governo e representantes da categoria dos motoristas autônomos para tentar colocar fim a esses bloqueios que se multiplicam pelo país. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo. Vamos conversar com a bancada aqui. Na verdade, Luiz Flávio Gomes, boa noite. Parece que não vai ter negociação ou chegar a uma solução nessa reunião de amanhã, porque o governo não fala na questão que os caminhoneiros querem, que é redução do preço do combustível e aumento no preço do frete. Fala apenas sobre a prorrogação do programa Pro Caminhoneiro e outras ações que não dizem respeito a essa reivindicação. E com quem negociar, se não existe uma liderança nesse caso? Isso é uma cópia das manifestações de junho de 2013, em que saíram aí 2 milhões de pessoas pelas ruas, cada qual levantava sua placa e defendia sua tese, mas não tinha com quem dialogar. Tirando a história dos 20 centavos que aumentaram no transporte público aqui em São Paulo e outros lugares, a verdade é que tudo virou nada. Tudo acabou virando nada, por falta de liderança. E não se faz manifestações coletivas sem lideranças que possam dialogar com o poder e, 2, sem ter precisos os pontos. E nada de apresentar um leque de 500 pontos. Nem vai discutir 500 pontos. Tem que ser preciso, objetivo e concreto. Há um livro de um mexicano que eu li agora indo ao México há poucos dias, e ele analisa exatamente os movimentos sociais desde a Primavera Árabe, daí para cá. E quais tiveram sucesso? Os que tinham objetivo certo e quem falar, lideranças. Os que não tinham lideranças, todos ele vai elencando, deram em nada. Então, são premissas básicas de organização de reivindicações sociais. O erro está aí, neste caso. E, de outro lado, isso daí só um sintoma do que está o país. Aí é outra história gravíssima. Vivemos um momento delicadíssimo, porque essa greve não é isolada, ela está em vários pontos. E não é só greve de caminhoneiro. Hoje nós estamos vivendo uma centena de problemas em torno do país, todos podendo ter reflexos políticos. Portanto, o momento é delicado, particularmente o apoio que o governo não tem no Congresso Nacional. Por enquanto, não tem. Renato Janine, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Eu vejo um pouco diferente. Eu concordo com você que esse lockout dos caminhoneiros é um movimento sem liderança específica e que isso torna muito difícil resolvê-lo. Difícil eles conseguirem resultados, difícil o Brasil conseguir apaziguar essa questão. Agora, os movimentos de 2013, no meu entender, são muito diferentes. Eles não podiam, por sua natureza, ter liderança, ter pauta, porque é o modelo Maio de 68, que desde então vai surgindo sem previsão nenhuma, sem possibilidade nenhuma de você prever o que vai acontecer, sem nenhuma possibilidade de você manejar para que aconteça. E esse movimento é o que traz sangue novo para a política, é o que traz atores novos, questões novas, bagunça tudo. O Brasil foi efetivamente bagunçado, talvez no bom sentido a longo prazo, por 2013. Quer dizer, quando nós tínhamos uma presidenta que estava com excelente intenção de voto, despencou, nós tínhamos uma oposição que estava, vamos dizer, num determinado papel, nenhum deles soube responder a isso, nenhum deles soube.
E eu acho que, de certa forma, e aí eu tendo a concordar com você, é justamente essa dificuldade dos atores políticos, PT, PSDB e o terceiro, que a gente não sabe se é Rede, se é PSB, o que é, essa dificuldade desses atores políticos de enfrentarem esse Brasil novo que começou a reclamar 2 anos atrás, de maneira confusa e difusa, que está deixando o país um pouco pasmo. Você não tem, quer dizer, esses movimentos de caminhoneiros foram mais fortes de início no Paraná, porque lá tem uma questão própria, o IPVA que subiu muito, por causa da crise toda do governo Richa. Então, começa lá e também o governo do Estado não tem o que fazer, não sabe como lidar com isso. Pois é, Renata, é isso que eu destaquei aqui no início. Você não tem uma liderança para negociar. Como agir nesse caso? Como você atender o pleito? Porque a redução do frete, né, ou aumento do frete, né, e a redução do preço da gasolina, aí o preço da gasolina tudo bem é com o governo, mas frete é com o empresário. Frete é negociação de parceiros da empresa privada, justamente, parceiros privados. É? Só a redução do preço da gasolina. Gabriel P. aqui, por exemplo, ele está, se são autônomos, que negociam o preço do frete com os empresários. Ou a greve é política? Não acredito muito que seja política. Acredito que há um mal-estar político, mas não acredito que essa greve seja política. Wilton Daniel aqui, Luiz Flávio Gomes, de Salvador, pelo WhatsApp. O movimento significa que os preços dos produtos irão aumentar? Essa paralisação dos caminhoneiros pode ter esse reflexo? Pode ter esse reflexo sim, os preços aumentarem e começar a criar problemas outros, como mostrou a reportagem. Não chegar, por exemplo, como abastecer aviões, abastecer carros. Daqui a pouco vamos ter problemas aí de produtos mesmo alimentícios que não chegam, porque as estradas bloqueadas, o Brasil apostou tudo em transporte rodoviário e se bloqueou, dá problema. E isso se junta a uma indignação que já é patente desde 2013 no brasileiro. Nós não temos muito, a história, a nossa tradição nossa não é de um povo indignado. No entanto, de 2013 para cá, dizia o Renato, com toda razão, as coisas estão mudando. É que lá em 2013, o que faltou foi objetivo certo, foi muito difuso. Mas, de qualquer maneira, balança o lado político. Sempre sobra para o político uma certa instabilidade. O aborto é crime no Brasil, mesmo assim, todos os anos, quase 900 mil mulheres interrompem a gravidez ilegalmente. No ABC Paulista, um médico denunciou uma paciente que chegou ao hospital com hemorragia depois de fazer um aborto. E a jovem de 19 anos foi presa. Não há consenso quando o assunto é aborto. Tem que ter o poder de decisão sobre o seu próprio corpo e principalmente sobre um assunto que é o planejamento familiar. Se você não quer ter um filho, você doa ele, porque tem tanta gente querendo ter filho. No Brasil, só é permitido interromper a gravidez quando a mãe corre o risco de morrer, se a gestação é resultado de estupro ou nos casos de anencefalia, quando o feto tem deformidade no cérebro. Em todas as outras situações, o Código Penal prevê punições para a gestante e para quem realizou o procedimento. Mas a proibição não impede que milhares de brasileiras recorram a abortos clandestinos, colocando a própria vida em risco. No Brasil, o aborto é a 5ª causa de mortalidade materna. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta que todos os anos o SUS atende, em média, 250 mil mulheres que sofreram complicações provocadas pelo procedimento. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma jovem de 19 anos teve hemorragia depois de tomar um remédio para interromper a gestação. Ela foi socorrida no hospital e saiu de lá presa. O médico que prestou atendimento foi quem chamou a polícia. Chocou realmente um médico se achar na posição de médico, delegado de polícia e juiz. Ele se arvorou direitos que ele não tinha. E ele traiu quem? Ele traiu a sua paciente. O médico e o hospital preferiram não se manifestar sobre o caso. A mulher só foi liberada depois de pagar R$1.000 de fiança e, se for condenada, pode pegar até 3 anos de prisão. O médico ele tem uma obrigação até moral de comunicar à autoridade. O caso reacende o debate sobre a legalização do aborto no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, declarou que não vai colocar o tema em pauta. Quando ele diz só por cima do meu cadáver, e a gente diz cadáveres, a gente tem aos milhares.
a gente não quer mais nenhum. 2 anos depois de legalizar a prática, o Uruguai passou a registrar uma das menores taxas de aborto no mundo. E no primeiro ano da nova lei, não foi registrada nenhuma morte por complicação. Janine, nós vimos aí na reportagem que o delegado disse que o médico tem a obrigação moral de denunciar. O que você achou dessa fala? Moral não. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação que se arrasta há muito tempo, uma quantidade muito grande de gente que morre por aborto. E acho que, primeiro, ninguém defende o aborto, não conheço ninguém. As pessoas defendem o direito ao aborto, que é uma coisa diferente. E, segundo, a questão do aborto é uma questão de mal menor. A grande maioria das pessoas que praticam aborto ou que defendem o direito ao aborto está fazendo isso sem alegria, mas faz por quê? Faz porque não tem condições econômicas, não tem condições de relacionamento para manter ou para dar à luz a uma criança. Então, acho que precisa haver menos crueza, menos crueldade até nisso, e esse direito tem que ser reconhecido. Quer dizer, depois nós talvez até possamos voltar a isso, mas quer dizer, a agenda para as mulheres está muito pesada. As mulheres têm muito peso hoje. Está na hora de realmente a gente estabelecer uma igualdade, homens e mulheres, total. Parar com todo esse tipo de coisa que penaliza, porque quem vai preso nesse caso, quem vai ser? A moça que abortou? É ela. Quer dizer, quem abandonou, quem não cuidou dela, nunca é punido. É um crime basicamente feminino. O Flávio Facchinetti aqui está até dizendo a maioria das mulheres que realizam aborto fazem por falta de apoio psicológico e social. O Estado é coautor omisso. Não sei se o Estado pode fazer tanta coisa, mas eu pensaria o seguinte: se há mulheres, e certamente há, que abortam porque, digamos, o pai expulsou de casa, o namorado largou, etc., então que haja uma atividade forte no sentido de dar um amparo a elas, quer dizer, de fazer que as famílias parem de recusar, que os namorados, enfim, assumam, etc., que haja isso. Agora, e talvez haja pessoas que realmente abortam sem ter isso como sua preferência. Então, nesse caso, acho que tem que haver uma iniciativa diferente. Em vez de lutar contra o aborto, como faz esse presidente da Câmara, deveriam tentar uma atitude mais generosa de apoio para evitar que pessoas escolham o aborto, se for o caso. Luiz Flávio, nesse caso do médico, ele fez certo? Ele pode ser punido por não ter denunciado? Ele poderia ter sido punido se não denunciasse aquele caso? Seguramente o médico vai ser punido pelo Código de Ética dos Médicos. E a associação deles já manifestou no sentido de que o médico errou, porque quando o médico atende uma paciente, não interessa de onde veio o mal da paciente, ele tem que atender, curar e ponto. Ele não pode denunciar. A obrigação de médico denunciar é algumas doenças que sim, ele tem dever de denunciar, algumas doenças que estão especificadas no texto legal, só aquelas, fora daquilo ele não pode. E aborto não está na lista. Logo, o médico errou do ponto de vista ético-médico, ele errou. E vai ser punido por isto. Do ponto de vista jurídico. Juridicamente, bem, uma vez que chega a notícia, o delegado tem que agir, e vai agir. Portanto, vai tocar, está processada, ela vai ser levada a júri. Esse caso é caso de júri, porque o aborto destrói uma vida humana, e todos os casos de destruição de vida vai para o tribunal do júri. Ela vai ser julgada no tribunal do júri. Resta saber se os 7 jurados vão condenar uma menina de 19 anos, provavelmente pobre, e, portanto, de classes aí oprimidas e que não tem as devidas informações. Mais que isso, eu duvido, normalmente, vamos falar pela generalidade, em 99,9%, gente de classe média jamais é denunciado. Eu fui juiz do júri 5 anos em São Paulo, eu presidi 300 júris, fizemos uma pesquisa uma época com 500 casos, tinha uma classe média e o resto tudo pobre e miserável. Uma criança chega para ser atendida por um médico e descobre que ela foi abusada. Tem hematomas pelo corpo. Esse médico não tem que denunciar? Isto, o abuso de menores. Não é diferente? Há uma diferença nesse caso? Há uma diferença. Abuso de menores. O ECA criou uma obrigação legal de tutela, de ajuda.
Aqui não é o caso. Aqui estamos diante de um aborto, é um feto. Agora, claro, o feto vale tanto quanto uma vida vale. Temos que respeitar os fetos, não há dúvida nenhuma. Porém, o que a gente nota na prática é que dos quase 1 milhão de abortos, que as pessoas que têm dinheiro fazem, nunca tem problema com a justiça. O que eu digo é que, na prática, só vem pobre para a justiça nesta área. Muitas manifestações em relação a essa questão aí do aborto. O Ângelo Alves, aborto não é um direito ao próprio corpo, e sim de outro que já está vivo e vai nascer. Olha, é uma questão muito controversa, porque é um ser que depende até mesmo para nascer da mãe. Mas, de qualquer forma, eu não vou discutir isso. O ponto é o seguinte, eu não estou dizendo que o aborto é um bem. O aborto não é um bem, o aborto é um problema. E, por isso mesmo, a maior parte das pessoas que abortam fazem isso como um mal menor. Então, que haja 2 atividades. Primeira, uma educação sexual muito boa, como a que estão fazendo no Uruguai, e que permitiu não só, vamos dizer, a liberação do aborto, mas a redução do número de abortos em relação ao número de quando eles eram proibidos. Então, o primeiro ponto é esse, que não haja gravidez indesejada no número que tem hoje. O segundo ponto é que aquelas pessoas que são tão contra o aborto, que elas tomem iniciativas no sentido de elas próprias, ou com apoio governamental, darem apoio às pessoas que gostariam de manter o filho, que não têm condições econômicas ou de família para isso. Então, passaria de uma atitude rancorosa para uma atitude generosa. Por que não fazer isso? O que você está dizendo é, vale discutir esse assunto e a casa para discutir isso, Congresso Nacional. Não, é a sociedade. A sociedade. O Congresso Nacional não, infelizmente, a gente vê o Congresso Nacional, não nos representa muito bem. Ele nos representa legalmente, constitucionalmente, respeito-o, mas para toda essa discussão é a sociedade que tem que fazer. Muito bem. Denúncia de abuso sexual derruba o Nobel da Paz e presidente do importante painel antigovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. A notícia chocou a comunidade internacional, acostumada a ver Rajendra Pachauri, de 74 anos, defendendo questões ambientais. O indiano foi acusado de enviar e-mails inapropriados a uma cientista de 29 anos em Nova Delhi. O caso gerou um escândalo nas Nações Unidas e na Índia, que decidiu abrir um inquérito para apurar as denúncias. Pachauri negou tudo e renunciou ao cargo 8 meses antes do término do mandato para facilitar as investigações. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. O painel intergovernamental estuda mudanças climáticas no mundo e ações para combater o efeito estufa e o aquecimento global. Os dados da Organização da ONU estão sendo usados de base para um acordo mundial que será fechado em dezembro de 2015. A seguir, 2 veteranos da política inglesa são flagrados pedindo propina e mais. Corregedoria da Justiça investiga juiz que estava usando o carro apreendido de Ike Batista.